Em primeiro lugar, a meritocracia não existe. E a segunda coisa é que eu só lamento profundamente o fato de eu não ser herdeiro. Tô morrendo de medo, porque esse episódio é diferente. É diferente. Você vai me jogar na fogueira, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Se toda a Bíblia apontasse para Jesus, não tinha o Novo e o Velho Testamento. Tem muitas igrejas por aí que está escrito Jesus Cristo é o Senhor na fachada, mas assistam um culto dessas igrejas. Nem é citado. Jesus não é citado. É óbvio que pensar positivo lhe ajuda no sentido de manter o seu otimismo. Eu só acho que as pessoas precisam parar de romantizar essa coisa de energia. É a energia que trouxe, é a energia que atraiu. Pais e mães imaturos são, para mim, acho que a coisa mais dolorosa de se assistir. Pode fazer desgraça na vida de um filho mesmo. Me peguei pensando, será que eu tô ficando meio cético, meio ateu? Tipo, tô numa outra frequência. Não, você só tá ficando velho. É só isso. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio especial, Comentando Comentários, com um dos convidados mais assistidos do nosso canal. Tenho a honra de receber do meu lado direito, Marcos Lacerda. Salve, salve. Obrigado. Olha, tô morrendo de medo, porque esse episódio é diferente. É diferente. Você vai me jogar na fogueira, né? A jaula com os leões. Mas tudo bem, eu não sou igreja, então as pessoas podem discordar de mim. Vamos lá. Eu tava tentando buscar aqui na memória quantos episódios fizemos, né? Foi mais ou menos um por ano. Estamos aí no quarto, indo pro quinto ano. Então, conversamos 4 vezes, sendo que da última falamos sobre os picaretas das religiões. Foi alguma coisa? Foi alguma coisa, né? Sim, foi. Cara, isso. Só tenho a agradecer pela presença, por estar com a gente desde 10 mil, né? Você acabou de lembrar. Quando tinha 10 mil seguidores, eu vim aqui nesse canal. Fico muito feliz de ver o quanto você cresceu. Obrigado. E como está bonito. Obrigado. E fico feliz também de ver a sua evolução, inclusive como ator, né? Isso, então... não sei se você já contou muito, mas como foi atuar no teatro? É uma coisa que já tenho curiosidade, não é nenhuma pergunta de ninguém, é uma dúvida minha mesmo. Olha, foi muito diferente. Bom, primeiro, como é que aconteceu a história? Eu tenho vários livros lançados, mas eu tenho 2 romances que me valeram prêmios. Uhum. Um me valeu um prêmio Novos Autores Paraibanos e o outro me valeu uma menção honrosa pelo governo de Minas Gerais, que é o livro Libélula. Uhum. E aí, um grande ator e dramaturgo paulistano, que é Lucas Pape, que ele já tem muitos prêmios, ganhou prêmios com Ovo de Ouro, que é de autoria dele, enfim. Ele viu o meu livro e quis adaptar Libélula para o teatro. E foi um sucesso de teatro. E quando acabou a temporada de Libélula, ele me chamou para jantar com a esposa dele, e aí ele disse, olha, tem um texto meu que eu quero que você faça. Eu disse a ele, já me chamaram de muita coisa nessa vida. Algumas eu nem merecia. Mas ator, não. Ele disse, você é ator, você não sabe, mas você é. E eu quero você. E aí eu disse, não vou. Mas aí ele me deu o texto para ler. E aí ele me ganhou pelo texto. O texto é a história de um psicólogo que está encerrando a carreira dele, ele não quer mais atender, ele está encaixotando as coisas dele no consultório dele. Então ele quer pôr um ponto final na carreira dele. É por isso que o título da peça é O Ponto Final. Então ele quer pôr um ponto final na carreira dele, e aí entra um rapaz que ele nunca viu no consultório dele e diz, doutor, eu vou me... Eita. Então você tem 2 pessoas querendo pôr um ponto final nessa história, um na própria vida e o outro na própria carreira, e esses 2 pontos finais vão colidir de uma forma surpreendente, e que quem estiver precisando se transformar e aprender sobre auto-perdão, a peça vale muito a pena. E eu volto com ela agora, acho que a última temporada em São Paulo, no Teatro do Shopping Eldorado, agora em fevereiro, todos os domingos de fevereiro. Foi sucesso total, então, né? Você vai ter repeteco porque é sucesso, né? É. Então vamos lá, ó. Comentando comentários, você já deve saber, são
perguntas ou questionamentos, críticas, sugestões, dúvidas extraídas da nossa audiência, dos comentários que já fizemos. Então, temos elogios, dúvidas, críticas e várias outras coisas. Você prefere começar por onde? Pelo que for mais então, agressivo. Vamos a galera gosta das críticas, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó, @patinagringa. Parabéns ao Carlos Máfia pela paciência em ouvir a narrativa da meritocracia do herdeiro. De resto, o Marco realmente tem muito conhecimento sobre amor, solidão e dependências. Lembra? Falamos sobre meritocracia. E aí, não sei, tá te chamando de herdeiro aqui para falar de meritocracia. Bom, eu não me lembro o que eu falei, né? Mas meritocracia neste nosso país não existe. Isso é uma coisa irreal. Não existe meritocracia. Talvez ela tenha entendido mal alguma coisa que eu tenha dito, mas não há meritocracia. Meritocracia partiria do princípio que todos partem do mesmo ponto e que se eu me esforçar, eu vou conseguir. Se eu não tenho, é porque eu não me esforcei o suficiente. Que isso está cheio a internet de coach dizendo isso. Você se esforça, você vai ganhar, você vai vencer. Não vai, não é assim. Basta eu mudar um fator e tudo muda. Então, assim, se você nasceu na periferia, isso já dificulta a sua vida. Se você é um homem preto, isso dificulta a sua vida. Não é a mesma. Mas eu tenho um vizinho que nasceu na periferia, é negro e ele venceu na vida. Tudo bem, mas a gente não está falando de uma exceção. A gente está falando da regra. Então, em primeiro lugar, não, meritocracia não existe. Se ela achou que eu estava dizendo que existe meritocracia neste país, realmente eu me expressei muito mal se ela achou isso. E a segunda coisa é que eu só lamento, mas lamento profundamente o fato de eu não ser herdeiro, porque eu adoraria ser. De fato, eu não sou. Meus pais não tiveram nada para me deixar. Não. Bom, minha mãe já morreu, meu pai ainda está vivo. Quando ele morrer, não tem nada. Só um apartamentozinho que não vale grande coisa. E é claro que ela falou aqui, né, dessa questão do herdeiro como uma cutucada, né? Você é herdeiro, então é muito fácil falar para você. Não, meu pai, ele investiu muito em educação. A gente começou a vida com bem mais dificuldade do que terminou eles, mas ele investiu em educação. Agora, eu tive oportunidades que a maioria da população não tem. A começar da cor da minha pele, do bairro que eu morava, das escolas que eu pude frequentar, do fato de eu ser homem e não ser mulher. Isso tudo faz diferença. Não há meritocracia nesse país. Então, a questão da meritocracia, ela provavelmente comentou no episódio que fizemos. Eu tentei extrair de você, então se eu não tenho, se não é meritocracia o termo a ser usado, qual o termo que deve ser aplicado para o mérito que eu tenho de ter as conquistas, pouco das conquistas que eu tenho, saindo de um lugar onde eu vejo tantos amigos que foram para o caminho errado, nascendo na periferia de São Paulo, num bairro mais... Então, a gente entrou nesse debate e aí você não deu a palavra. O que seria? Eu concluo que é um mérito. Mas aí você precisa... É porque... A expressão meritocracia, quando a gente fala, a gente está falando sempre de um contexto social. Óbvio que eu tenho meus méritos. Óbvio que ter estudado e ter sido alguém que se dedicou ao estudo, isso é um mérito meu. Mas esse mérito, ele não tem poder de transformar a dinâmica social. E na dinâmica social, o preto, o periférico, a mulher... tem muito menos oportunidades do que eu tenho. Basta mudar um item e tudo muda. Basta mudar a minha cor de pele. Bastaria eu ser obeso. Isso mudaria. Se você tem uma pessoa com um peso dito normal e uma pessoa obesa, a pessoa obesa terá menos chance de emprego do que aquela outra. Não é meu mérito, eu fiz, eu consegui, eu fui lá e venci. Não, a sociedade é desigual e a gente precisa deixar isso claro. Há uma desigualdade social de base, a começar de uma dívida histórica que a gente tem com os negros que nós escravizamos. Mas o que não dá para dizer é que não existe mérito.
Existe mérito. Né? Então, assim, Claro. a pessoa que é preta, gorda, pobre, periférica e conseguiu tudo que ela conseguiu e ela se destaca na sociedade, ela tem muitos méritos. E muita sorte, tá? E muitos méritos. E né? muita sorte também, porque né? ela teve Ela portas foi totalmente assim a exceção, que, né? Claro, mas então, sim. não dá para dizer que não existe méritos, e isso é óbvio, né? Então, @Fernando Coraza 3469. Querido Marcos Lacerda, para bebê. Para com essa consciência de que ser rico é comprar uma bolsa de 25 mil reais e se comparando a cor da pele, etc. Isso é uma desculpa para não agir nessas situações sociais que te tocam o coração. E se você mudasse a sua visão sobre a vida de que ser rico não é bom e aceitar esse convite da vida para receber o dinheiro para fazer o que você faz, ou criar uma ONG, uma fundação para dar condições de vida digna a moradores de rua, banheiros, bebedouros, cursos, palestras, pense nisso. Um abraço. São os nós da questão ou ser candidato a vereador. KKKK. Tô te colocando... Ser rico... primeiro vamos definir o que é ser rico, né? Que eu acho que as pessoas não têm muita clareza disso. Ser rico não é você ter 5 milhões no banco, não. Isso não faz de você uma pessoa rica, não. Ser rico é você dizer, a partir de hoje, eu não quero trabalhar, e eu vou poder continuar pagando minhas contas. Sim. Isso é ser uma pessoa rica. Por exemplo, Sasha, que abriu recentemente uma loja dela aqui no JK Iguatemi, ela trabalha porque ela quer. Porque ela quer ser criativa, porque ela gosta de moda. Tem um propósito, né? Mas ela não precisa. Isso é ser rico. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E se eu parar de trabalhar... eu posso pagar por 1, 2 anos minhas contas sem trabalhar, mas depois disso eu vou estar botando um Pix na internet para pedir ajuda. Então, ser rico é ter sobrando demais. E não, eu não aceito isso, eu não quero isso para a minha vida. Porque para eu ser muito rico, é preciso que alguém seja muito pobre. Ah, mas eu herdei a fortuna que eu tenho. Você herdou e os seus ancestrais ficaram ricos explorando a pobreza do povo, explorando o preto que era escravo, explorando o italiano que foi explorado quando veio para cá. Então, se você tem uma gorda herança para receber, se você teve isso na sua vida, isso veio à custa de trabalho de outras pessoas. Porque o que é que produz riqueza? Trabalho humano. Não existe outra coisa que produza riqueza. Sim, mas existem exceções, né? Se eu comprar um terreno hoje, num determinado lugar, murar esse terreno é meu, pagar R$100 por esse terreno, daqui a 100 anos, esse terreno estará valendo R$100. A não ser que se construam coisas ao redor, que se pavimente uma rua, que se construa um shopping, um condomínio, coisas em torno do meu terreno, aí esse terreno vai passar a valer mais. Por que esse terreno passou a valer mais? Porque houve a interferência da mão de obra humana. Teve uma valorização do entorno. A mão de obra humana criou riqueza. É a mão de obra humana que cria riqueza, né? É a mão de obra que faz essa mais-valia. Agora, essa mão de obra que cria riqueza, ela tem acesso à riqueza? Não tem, não é? O cara que constrói o carro elétrico, ele não pode comprar normalmente o carro elétrico dele. Então, temos uma desigualdade social de base? Temos. Se fosse igual para todo mundo, porque a gente tem mais do que precisa, máfia. Não tem? Tem. Abra seu guarda-roupa. Você tem muito mais do que precisa. Eu tento me desfazer com frequência. Mas abra. Você tem mais do que precisa. A gente tem tão mais do que a gente precisa que a gente engorda. A gente engorda porque a gente come mais do que precisa. Então, a gente tem sobrando. Mas você não considera as exceções? As exceções, por exemplo, criei uma startup. Tive uma ideia genial, fui lá, criei uma forma inovadora de um produto e veio lá um banco e comprou a minha startup. Fiquei milionário. Não explorei ninguém. Ah, não? Banco não explora seres humanos? O banco pode ter explorado, mas eu não explorei. Eu não explorei a mão de obra de ninguém para criar. Eu mesmo fui lá, fiz. Meu parceiro,
criamos um negócio em que atrai o olhar de muita gente. Você teve gente trabalhando para você, não teve? Não. Não. Eu e o meu parceiro, somos sócios e fizemos um negócio milionário, multimilionário. Como é esse negócio? Eu agora me interessei. Como é que é isso? Vou dar alguns exemplos. Sei lá, por favor. criei um aplicativo e o Facebook ou a Meta se interessou, o Google se interessou, vendi o meu aplicativo para a Meta. Fiquei milionário. O Mark Zuckerberg se interessou, quer comprar, puta, não sei se eu vendo ou não vendo, pum, vendi, recebi lá 200 milhões. Sou milionário. Como você vai fazer esses 200 milhões se manter? Então, aí eu posso investir em outros negócios, fundos de aplicações. Ou seja, ou você vai especular com o dinheiro. Vai comprar bitcoins, ou sei lá. Ou você vai especular com o dinheiro, e especulação de dinheiro eu vou guardar esses 200 milhões e vou fazer ele... Né? Vou transformar ele enquanto em tem um bilhão, monte de gente passando fome, ou então eu vou montar um negócio onde eu vou colocar pessoas que trabalham para mim ganhando infinitamente pouco, e elas mereceriam ganhar mais, mas elas se submetem àquilo, porque se elas não se submeterem, tem uma gama de gente querendo o trabalho. Vou contrapor, vou nessa linha de raciocínio. Vou colocar pessoas para trabalhar, vou contratar os melhores designers, os melhores programadores e vou pagar muito bem para eles. E os 200 milhões que eu tinha vão se transformar em 1 bilhão. Não estou explorando ninguém de uma forma desumana e desonesta. Essa é a regra da nossa sociedade. É por isso que é a exceção. Eu estou dizendo que é uma possibilidade, uma exceção. E se você considera ou não essa... Não, eu não consigo compreender uma pessoa ter 200 milhões. Eu não consigo compreender isso. Desculpe, mas eu não consigo. Se alguém me pagasse 200 milhões, eu transformaria esses 200 milhões em alguma coisa que funcionasse para a sociedade e não para eu viver numa casa de 300 metros quadrados. E eu estou dizendo 300 por baixo. 300 por baixo. Diz bem por baixo mesmo, porque eu não preciso de uma casa de 300 metros quadrados. Eu vim morar em São Paulo, eu comprei um apartamentozinho aqui em São Paulo, que inclusive estou reformando, estou liso porque estou reformando, comprei um apartamentozinho de 100 metros quadrados. Não tá bom? Tá bom, para que eu preciso mais do que de 100 metros quadrados? Então, eu nem me sentiria confortável num apartamento de 200 metros quadrados quando eu olho para minha varanda e tem lá o cara dormindo no meio da rua. Para com isso, a gente não precisa da metade das coisas que tem. A gente é privilegiado. E aí vai ter um monte de gente achando, ele é comunista. Mas isso é de uma burrice sem tamanho. Eu queria ser comunista. Não, eu só acho que todo mundo precisa ter um lugar para morar, poder ir ao médico quando precisar e tirar férias uma vez no ano. Eu tendo isso, eu estou satisfeito, eu estou em paz e acho que é isso que as pessoas precisariam ter. Fazer as necessidades. 200 milhões? Para que isso, gente? Não. Eu até hoje não entendo para quê, mas enfim, cada um. Vamos lá, @Rafael Amaral. Adoro esse psicólogo, mas hoje ele falou tanta besteira. É óbvio que tem a ver com esforço. Quantas pessoas, se você pegar uma turma de negros que saíram do mesmo lugar, é óbvio que tem os que se destacam. Aí outra pessoa respondeu coisas aqui. Já soube de muitas besteiras que esse aí disse. O problema é que essas pessoas carregam grande impacto e preconceito e nem se dão conta. E digo que as pessoas estudam para serem burras. Há muitos que não conhecem e acham que sabe tudo. Red Pill é ampliar o nível de... Vixe, isso aqui é Red Pill. Red Pill é ampliar o nível de consciência, é enxergar o mundo com olhos da razão. É muito curioso como a ideologia constrói, de fato, uma mentalidade de que você é pobre porque você quer. Você é pobre porque você não se esforçou o suficiente. Se você tivesse se esforçado o suficiente, você não seria pobre. Isso é discurso de coach, né? Isso é discurso social, a sociedade tem. Isso é discurso de igreja hoje em dia. Coach, Você é pobre porque você não se esforçou. A teoria da prosperidade, né? E aí você está descansando e você está culpado, né? Pois é. Agora, não é possível que as pessoas não compreendam que existe uma estrutura social que facilita para uns e faz outros serem explorados. E isso é um fato histórico. Na nossa história isso é assim.
Inclusive, eu acho muito interessante porque o livro Libélula, que virou peça de teatro que eu disse, toda a renda que eu ganhei com Libélula foi convertida em cestas básicas. E aí eu fui distribuir essas cestas básicas a Padre Júlio Lancelotti. Comprei comida que deu para ele alimentar a turma dele durante uma semana, com tudo que eu ganhei Libélula. E aí me disseram assim, porque você está alimentando este povo de manhã para ele assaltar a gente de tarde. Veja que mentalidade. Uma pessoa que diz isso, ela está dizendo que pobre é um problema. Pobre não é um problema. Pobre é uma pessoa que tem um problema, que está com um problema. E não que tem um problema. Mas é vagabundo, é não sei o quê. Não, não é isso. Até porque você tem filhos de gente muito rica que são vagabundos, que não querem estudar, que não querem nada com a vida. Agora, assim como tem muitos pobres, esforçados e que vai atrás e que conseguem. Vão atrás e não conseguem porque as portas estão fechadas. A maioria das portas estão fechadas. Então, bom, eu lamento que as pessoas acreditem nisso. Se elas acham que eu estou falando besteira, paciência. Se entendam com o Cristo. O Cristo é quem dizia isso, né? Ele falava algo parecido com o que eu estou falando. A gente vai entrar na teologia logo. Mas que assim, o Cristo falava besteira foi também, difícil achar esses aqui, viu? De 95%, muitos elogios. Então deixa eu ler uns elogios aqui também. @Lutragino. Gosto muito do Dr. Marcos no Plugado. Carlos, gosto de você e é nítida a admiração que você tem pelo Dr. Marcos, pelo trabalho dele, que Deus lhe abençoe e lhe dê vida longa e vida com abundância. Eu sou a Mone. Tô terminando de assistir essa conversa um dia antes do Dia das Mães. Me emocionei sobre querer o abraço da sua, Dr. Marcos. A minha faleceu há pouco tempo, há pouco mais de um ano, e não me contive com seu relato. Amei a entrevista e o canal ganhou mais uma inscrita. Sucesso. Vou morrer, é a coisa que eu mais sinto falta. O abraço da minha mãe. Vou morrer querendo o abraço dela, mas não vou ter mais. Isso aí me faz uma falta absurda. O abraço da minha mãe. Quanto tempo já tem que você perdeu a sua mãe? Ela morreu em 2019, no início de 2019, e depois eu pude entender como a vida foi boa ao levar minha mãe em 2019, porque ela não passou pela pandemia. E se eu tivesse perdido ela para a Covid, teria sido uma coisa absurda. Perdeu um tio na família. Você não podia enterrar as pessoas, você não podia chorar seus mortos. Foi em dois velórios. Né? Uma coisa assim horrorosa. E também porque ela não suportaria ver o estado que o marido dela, meu pai, se encontra hoje. Ele muito ruim de saúde hoje em dia, vive em cima de uma cama, a cabeça perfeita, lúcido demais, mas o corpo uma desgraça. E isso, para minha mãe, seria algo que ela não suportaria. Então, eu me conformo com a vida ter me dado este presente. Primeiro, poupou minha mãe de ver o homem que ela amava dessa forma, e ela amava muito esse homem. Ela rezava o terço todo dia, e todo dia ela pedia, ao rezar o terço, para morrer antes dele. Porque ela não aceitava a ideia de perder o marido. Imagino vê-lo em cima de uma cama como ele vive hoje. Não. Então a vida foi boa com ela, levou. Foi boa comigo por não me fazer perdê-la na pandemia. Mas o abraço dela me fará falta para sempre. Imagino que sim. Mônica de Lima. Que bom que o YouTube me mostrou esse vídeo. Além de conhecer o programa, conheci esse ser maravilhoso, inteligente, que forma maravilhosa de falar sobre os assuntos. Que jeito bom de nos fazer entender. Queria compartilhar com o mundo esse vídeo. Obrigada. Mônica de Lima. Olha. Que bom. Deixa eu pegar aqui da teologia que a gente falou. Agora tem. Esses comentários, @Eliston Neves Cardoso.
Esses comentários deixam bem claro que o psicólogo não tem conhecimento de todas as igrejas. E mesmo assim, generaliza, pois o personagem central da Bíblia sempre foi Jesus, desde o Antigo Testamento. E na igreja que congregou, Jesus é o centro de tudo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Como toda a Bíblia pode apontar para Jesus? Que maluquice desse rapaz. Se toda a Bíblia apontasse para Jesus, não tinha o Novo e o Velho Testamento. O que faz o Novo Testamento é a vinda de Jesus. O Velho Testamento é toda uma história do povo judaico, contada, lá tem os Salmos, tem tudo. Não estou desprezando o Velho Testamento. Agora, de fato, se quiser me falar de Bíblia, me fale do Novo Testamento para frente. O que não aparece na maioria das igrejas pentecostais, tá? Que é só o velho, né? O quê? Claro, porque Jesus não é de barganha. Você não pode barganhar com Jesus. Não dá para dizer assim, me faça ir para a Disney. Não é Jesus. Jesus não tinha nada a ver com isso. Esse é o Deus do Velho Testamento, né? Você tem muitas igrejas por aí que está escrito Jesus Cristo é o Senhor na fachada, mas assistam um culto dessas igrejas. Nem é citado. Jesus não é citado. Absolutamente não. Porque Jesus não é e nem nunca foi Deus de barganha. Não há barganha com Jesus. Lembra da parábola do homem rico? A parábola do homem rico chega lá, Senhor, fiz tudo o que tu queria, segui tua palavra e agora o que é que eu faço? Agora venda tudo que você tem, se desfaça de todas as suas riquezas e me dê e venha e me siga. E aí ele vai embora triste. E veja, ele se negou a ser o 13º, né? Tivemos 12 apóstolos. Ele foi convidado para ser o 13º e ele não pôde abrir mão da riqueza dele. Porque pare para pensar uma coisa comigo. A Bíblia fala na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém vai ser construída em cima da velha Jerusalém que está aí. E a Bíblia descreve em detalhes como será a Nova Jerusalém. Será feita de ouro, de pedras preciosas, as fundações de diamantes, portas de pérolas. Por ostentação. Não é? Uhum. Tudo bem. Me diga uma coisa, máfia. Você pegaria no meio da rua um pedaço de asfalto e levaria para sua casa para guardar em casa? Sem valor, né? Não tem valor nenhum. Pois Trambolho, então, pesado, pois é. feio, fedido. Isso, exatamente. E aí, quando se descreve a Nova Jerusalém feita dessa forma, o que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que ouro, joias, pedras preciosas não valem nada. Servem para ser pavimento de rua, servem para ser fundação de obra. O que é que eu boto para ser fundação de obra? Brita que não vale nada. Não, vão ser diamantes, pedras preciosas, porque não há valor. É tão sem valor para a Bíblia o dinheiro, o ouro, as pedras preciosas, que a Nova Jerusalém será construída disso, porque isso não tem valor nenhum. E o povo entende como se a Nova Jerusalém fosse riquíssima, porque isso seria fazer a Nova Jerusalém rica. Não, é simplesmente dizendo às pessoas, acorda, ô idiota, porque ouro, pedras preciosas, nada disso vale nada. O que vale é o que você faz pelo outro, é a sua capacidade de se doar ao outro, é a sua capacidade de amar o outro que vale alguma coisa. Mas isso é interpretativo? Porque muito da Bíblia eu interpretei dessa forma, o outro interpretou da outra forma, o outro interpretou da outra. Não tem o que interpretar, máfia. Você vai colocar alguma coisa preciosa para ser fundação de uma cidade? Não. Se eu estou colocando diamante para ser fundação de uma cidade, é porque diamante não vale nada. Se eu estou botando ruas de ouro, é porque ouro não vale nada. É por isso. Agora as pessoas ficam iludidas, achando que vão ser felizes se tiverem muito dinheiro ou se tiverem muita coisa. Bom,
Tá certo, acreditem. Agora, o buraco que fica mesmo é o buraco afetivo. E você, como psicólogo, você deve ver muito isso no seu dia a dia, né? Pessoas que alcançam uma certa riqueza, coisas que elas imaginavam, coisas materiais, e não alcançar a felicidade, né? Imagino que isso deve... O tempo inteiro. Todos os dias, praticamente. O tempo inteiro. Quando a pessoa projeta muito isso, né? Uhum. Chega lá e se frustra. Ó, R. Gomes. Só uma coisa, ele só acerta numa coisa. Eu não sei de todas as religiões mesmo, não, tá? Não estudo religiões, não sei mesmo de todas, não. Nisso ele tem razão. Marcos é um excelente profissional, mas em teologia ele não tem a mínima ideia do que a Bíblia ensina, mesmo muitas igrejas sendo divergentes à minha fé, a maioria esmagadora das igrejas deixam as pessoas melhores. Já algumas igrejas, só Deus na causa. E é o que leva grandes homens como Marcos a descrençarem. Essa pessoa está dizendo que eu não tenho crença, é isso? Talvez, né? Que você é um grande homem e que você perdeu sua crença. É o que dá a entender. É o que dá a entender. Eu acho muito divertido como as pessoas acham que sabem o que se passa na alma, no coração de faz alguém. Faz uma leitura, né? Sobre você. Eu só não preciso de intermediários para falar com meu pai. Eu não preciso de intermediários. Lei da atração. Teve um episódio, não sei se você lembra, foi o penúltimo que tivemos. Eu não sei se é isso exatamente, mas muitas pessoas criticaram quando a gente falou da constelação. E aí você fez uma crítica e as pessoas falaram assim, como assim ele tá falando mal da constelação familiar, constelação? Agora tá até proibida. É? É. Então. E aí as pessoas, nossa, como aquilo ali ressoou. Impressionante. Pois eu não posso fazer nada. Vá discutir com quem legisla. A constelação familiar, inclusive, agora está proibida. O Conselho Federal de Psicologia já havia dito que isso não é. E não é para ser usada, inclusive porque você precisa entender e ler um pouco. Se você for ler a constelação familiar, pega o autor, que agora me foge o nome dele, o criador da constelação familiar. Ele é extremamente misógino, ele é homofóbico, ele é racista, ele é tudo que... Isso não sou eu que estou dizendo, não. Se você pegar e ler a obra dele, você vai ver isso. Você vai ver ele responsabilizando mulheres por serem... Você vai ver um monte de coisas bem absurdas. Mas também não precisa... Agora não sou eu falando, a lei fala isso. E o Conselho Federal de Psicologia já disse o que tinha para dizer sobre constelação familiar. Agora, se as pessoas querem acreditar em constelação familiar, querem acreditar no horóscopo do jornal, Lei da atração, acredita no que quiser, aí faça o que quiser. @macacoácido 4904. Pela primeira vez eu discordo do Dr. Marcos. Você ter um pensamento positivo sobre si, sobre a vida, muda tudo. Mas no segundo ponto eu concordo com o doutor, não basta só pensar e nem tudo é pra gente. Só porque a gente quer. É o lance da lei da atração, né, que a gente falou lá atrás. É óbvio que pensar positivo lhe ajuda no sentido de manter o seu otimismo, lhe fazer uma pessoa mais otimista. Então, se eu vou fazer uma viagem e eu vou pensando que essa viagem vai ser muito bonita, vai ser encantadora, vai ser... Cria uma expectativa. Isso me dá muito mais energia. Se eu vou, meu Deus, o avião vai cair, e eu chegar lá eu posso infartar, aí realmente essa viagem vai ser muito ruim. Mas em termos de criar uma disposição interna, o que eu estou querendo só dizer é que o pensamento positivo, tal como ele é vendido, e ele é vendido... como uma coisa histérica, que é querer, poder, conseguir. Não vai ser assim. Não é só porque eu penso positivo que o negócio vai chegar e vai bater na minha porta, não. Não é assim que vai acontecer. Então, eu só acho que as pessoas precisam parar de romantizar essa coisa de energia. Tá. Né? É a energia que trouxe, é a energia que atraiu. Realmente fica difícil, né? Você acha que esses momentos, virada de ano, Natal, ele é o prato cheio para venda de uma esperança? Claro. E que você
Você vai virar o ano e você vai perceber, pô, o boleto venceu de novo, as coisas estão aí para pagar, não mudou nada, o que eu imaginava, o que eu idealizei, a roupa branca que eu coloquei, as 7 ondinhas que eu pulei. Não vai. Na verdade, a rigor, o ano da virada de ano é só uma convenção que se faz e que nem é universal, né? A China vira o ano chinês é diferente do ano da gente. Óbvio que eles seguem o calendário da gente, porque há o mercado, essa série de coisas. Mas o ano chinês é contado de outra forma. Mas a gente gosta de acreditar em encerramento de ciclos, em um recomeço. Tudo bem, acredite nisso. Agora, você achar que se você está com a roupa branca, vermelha, azul, verde, o que for, inclusive a ideia da roupa branca é uma forte influência das religiões de matriz africanas, que as pessoas demonizam tanto, né? E é uma religião tão rica, né? Tão bonita, por sinal. Essa virada de ano, eu comecei a me questionar sobre, pô, não tô na vibe da galera. Tá todo mundo nesse oba-oba e eu tô simplesmente, pô, querendo ficar em casa com a minha família, sabe? Não tô nessa nem de... Pô, Feliz Natal, manda mensagem, Feliz Ano Novo, sabe essas coisas que sempre... Aí eu me peguei pensando, pô, será que eu tô ficando meio cético, meio ateu, que eu não tô ligado às mesmas convenções que todo mundo tá? Tipo, tô numa outra frequência. Não, você só tá ficando velho. É só isso. Lamento lhe dizer, você só tá ficando velho, tá? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando... que faz isso? Velho, cara, não tô com paciência nenhuma, velho. Eu já tô ficando... Eu também não tenho mais paciência nenhuma pra muita coisa. Se você pegar meus vídeos do começo... Faz 10 anos que eu tenho um canal no YouTube. Eu era mais paciente, hoje eu tô bem menos paciente. E eu compreendo que o passar dos anos vai roubando a paciência da gente. Até porque a gente vai ficando descrente, né? Porque a gente repete, e as pessoas não entendem. Aí você começa a perder a paciência. Por exemplo, agora, esse absurdo da invasão da Venezuela. Um absurdo, tenha dó. Pegar todo o pacto social, civilizatório, rasgar assim, pegar a ONU, rasgar, jogar fora, e assim, eu sou um império, eu tenho mais poder, eu quero invadir você, quero roubar seu petróleo, quero tirar seu dinheiro. Aliás, estou muito incomodado porque você está fazendo negócio com a China e com a Rússia. Não quero a China e a Rússia se apossando da América do Sul, nada disso. Vou invadir você e vou. Bom, aí a gente está falando isso. Eu estou falando de um risco real que a América Latina está correndo por um império predador que está sendo o império de Trump. Aí as pessoas... Eu estou falando disso. Aí o que é que as pessoas ouvem? Maduro era um bom presidente. Comunista. Pô, mas nunca, eu não tô... Maduro era um ditador, roubou a eleição. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa, completamente diferente. Que uma não apaga a outra, né? Por isso que... Aí as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Sim. Os Estados Unidos fizeram muito bem, vão levar a democracia, mas era o que me faltava. Você achar que os Estados Unidos vão levar a democracia para a Venezuela? Os interesses, lógico. De fato, é de uma ingenuidade atroz. Não dá para ainda usar o Maduro, né? Falar que ele é Maduro inocente, era um coitadinho. ditador, ele era um ditador, ele roubou a eleição, ele fraudou. Mas ninguém está pondo em questão isso. O que está pondo em questão é que se o que os Estados Unidos fez se mantiver e se ele continuar fazendo como ele pretende fazer, ele já anunciou que quer a Groenlândia. E aí ele vai o quê? Guerrear com a Dinamarca? Porque a Groenlândia é uma possessão dinamarquesa. Ele já disse, eu quero a Dinamarca. Por uma questão estratégica, militar, eu quero a Dinamarca. Como também já começou a ameaçar a Colômbia. Sim. Não vai ter narcotraficantes colombianos nos Estados Unidos. Sim, mas escuta, ninguém está entendendo o que está acontecendo e que a gente está flertando com a Terceira Grande Guerra. É possível que ninguém entenda isso? Aí, você está dizendo que... Não estou dizendo... Eu falei sobre isso no meu canal. Aí teve uma mulher que escreveu o seguinte: estou deixando de lhe seguir, eu sou de direita. O que foi que essa mulher entendeu do que eu falei, gente?
Então, às vezes fala assim, estou deixando de seguir em 3, 2, 1. Mas aí, quando ela diz, estou deixando de seguir sua direita, eu disse, gente, mas do que essa pessoa está falando? Nem quem é de direita, nem quem é de esquerda pode querer um troço desse, pode querer essa coisa predatória, imperialista. Mas eu também não sei. Então, mas isso voltando, para dizer que a gente vai ficando velho, aí a gente repete. Aí não é ouvido, a gente vai perdendo a paciência. Vai só deixando passar, né? Mas tá bom, você pensa assim, pensa assado, e vamos que lá. vamos. Ó, Paula Santos, tem pastoras mulheres justificando o feminicídio, dizendo que as mulheres não são mais submissas e que estão tirando ao homem o direito de ser homem. Imagine uma barbaridade dessas. É uma barbaridade, mas a gente precisa entender que a ideologia dominadora, ela entra em todos os circuitos. Por exemplo, você tem homossexuais que apoiam, ou apoiavam, ou apoiam, sabe-se Deus, as coisas que o ex-presidente Bolsonaro dizia. Eu não consigo entender isso sendo minimamente razoável. O gay de direito, você não entende? O gay de direito, não, mas isso não faz sentido. É como você pensar em um judeu na... É como você pensar em um judeu. Isso não faz sentido lógico nenhum, compreende? Então, e é preciso que se entenda aqui uma coisa, é porque as pessoas elas misturam religiosidade com pensamentos não religiosos. Então, as discussões ficam muito truncadas. Então, quando se fala em casamento igualitário, casamento entre pessoas do mesmo sexo, sou contra, está na Bíblia, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de direitos civis. Quem define quem dirige ou quem não dirige não é a Bíblia. É quem dá a carteira de motorista. Sim. É o Estado que define quem dirige ou quem não dirige. É o Estado que define quem é que vai para a prisão e quem não vai para a prisão. Não é a Bíblia que define. Então, quando a gente fala em casamento igualitário, você pode achar que isso é uma abominação bíblica. Não tem nenhum problema que você ache que é uma abominação bíblica. Mas o que está em questão é, essas pessoas aqui pagam impostos como todas as outras, elas fazem parte de uma sociedade, elas estão inseridas num contexto. Por que elas não têm os direitos sociais que todas as outras têm? É disso que se está falando. Mas está na Bíblia. Mas não é disso. Em 1974, a secretária de Saúde da França levou para o parlamento a ideia da legalização do na França. E o discurso dela ficou famoso e quem tiver interesse em ler vai procurar no Google. O discurso dela ficou famoso pela contundência do discurso dela. Isso em 1974, onde, em outras palavras, ela dizia algo que não é nada diferente do que é o Brasil hoje. Ela dizia, tu existe, o aborto é legal, basta que você tenha dinheiro para fazer. Se você não tiver dinheiro, as mulheres vão ficar fazendo aborto clandestino e vão ficar sendo mortas em clínicas clandestinas por aí. Isso em 1974, graças ao discurso dessa mulher, foi aprovado no parlamento. Em 1975, esta lei foi assinada pelo presidente da República da França, que era profundamente contra, por ser um homem profundamente católico. A lei foi fortemente criticada pelo Papa, que à época, em 75, era Paulo VI. Foi criticada pelos bispos a lei, e ele era profundamente católico, ia à missa todos os domingos. Mas ele disse o seguinte, a minha crença pessoal não pode interferir
no juízo que eu faço de um Estado laico. Por isso eu tenho que assinar esta lei, porque as mulheres precisam ter este direito social, embora a minha fé seja contra isso. Percebe como esse homem tinha uma maturidade para fazer uma separação entre a fé dele e o que era um Estado laico? O parlamento aprovou e ele assinou, sendo contra. Ele era contra, mas ele não estava governando para ele. Ele estava governando para um país e não para uma religião, que era a religião dele. Então, isso é consciência política. Isso a gente está falando de 1975, 75. que é quando ele assinou. Quer dizer, faz mais de meio século que o aborto é legalizado na França. Qualquer pessoa que tenha menos de 50 anos na França e que tenha nascido na França, entende como algo normal, porque isso faz parte da lei. No Brasil, a gente está em 2026 e ele está discutindo se é pecado ou não. O conservadorismo. Compreende, aí, mas era pecado para o presidente da França na época. E mesmo contra as críticas do Papa Paulo VI, contra as críticas de tudo, ele disse, eu não estou legislando para a minha fé, eu estou legislando para um povo, e este país respeita la laïcité em francês, a laicidade. É isso. Então, eu lamento que as pessoas... Então, isso para dizer, a ideologia dominante, ela entra na cabeça das pessoas e as pessoas já não sabem mais o que estão discutindo. Então, quando você tem uma mulher que endossa o feminicídio, ela tem todo um machismo estrutural internalizado. Quando você tem um gay de direita que apoia que os direitos não sejam iguais, que não pode... Ele tem uma estrutura internalizada e a gente precisa desconstruir isso em cada pessoa. Né? Entendendo que a minha crença... Né? É muito extremismo. E, sobretudo, entendendo que a minha crença não pode reger o Estado... Sim. Como o presidente da França em 75 entendeu. Tipo, a minha opinião é muito importante, é ela que vale independente da lei, né? Tipo, é mais ou menos isso. Né? Esse aqui foi de um papo... Gosto demais, doutor Lacerda, mas assim, há certos trabalhos que realmente só o homem consegue fazer. Exemplo, pescar em alto mar e do nada enfrentar uma tempestade, subir em postes de redes elétricas de alta tensão, precisar entrar em bueiros para fazer reforma, desobstruir algum entulho por causa da chuva, entre tantas outras profissões de risco. Eu falo por mim, não tenho o perfil de um trabalho manual pesado e de risco, é muito relativo. Existem sim mulheres bem corajosas que possam enfrentar uns trabalhos assim, mas eu não. Limpar calhas ainda vai. Mais uma caixa d'água. Isso aqui foi por conta da conversa que tivemos, no qual eu tentei explicar que eu ensinava, sim, os trabalhos da casa para as minhas filhas, mas em nenhum momento, enquanto eu estiver vivo, eu vou deixar minha filha ou minhas filhas subirem lá em 8 metros, colocar a vida dela em risco, sendo que eu posso fazer. E aí a gente meio que discordou sobre isso. Bom, eu espero que você bote sua filha para lutar boxe. Aí o que eu falei assim, enquanto eu estiver vivo, eu posso ensinar elas a fazerem, e devo ensinar, é isso que eu ensino, né? Limpar o quintal, coisas do tipo, coisas pesadas, mas eu vou fazer. Tu já disse, mas eu não decorei. Qual a idade das tuas filhas? Uma de 16 e 2 de 13. Cara, tu vai sofrer muito. Não vou. Tu vai sofrer muito. Nossa, como tu vai sofrer. Por quê? Quando essas meninas começarem a se apaixonar... Ih, já tem uma que namora... Pois é, nossa senhora. Há 3 anos, e inclusive. Tu vai ser um velho muito chato, sabe? Tu vai ser aquele velho que as filhas vão dizer, papai, não pode isso. Quem manda aqui sou eu que sei. Eu criei você. Mas tu vai ser muito chato quando a coitada das filhas... Eu já sou um pouco, Mas a gente entrou nesse debate porque eu falei, não, mas assim, pô, eu tô em casa, eu não vou deixar de subir lá e limpar para colocar. E aí muitas pessoas foram contra a sua visão de que, sim, tem que colocar elas lá para se arriscar. Eu acho uma pena que as pessoas achem que existem diferenças entre homens e mulheres. Eu acho que existem homens e existem mulheres de diferentes tipos. Por exemplo,
Na academia, onde eu malho, quem malha lá de vez em quando é Graciane Barbosa. Eu não pego o peso que aquela mulher pega, tá? Mas o tanto de bomba que ela toma... Eu não pego o peso que aquela mulher pega. Ela é uma mulher simpaticíssima, por sinal, muito simpática, um doce de pessoa, mas de uma força descomunal. Bom, ela pescaria em alto mar melhor do que eu, tá? Só para constar. Mas aí tem um detalhe. Quanto de hormônio que ela tomou para ter essa força descomunal? Né? Hormônio masculino. Alguém na academia que eu malho, seja homem ou mulher, tirando eu, não toma hormônio, porque que eu saiba, querido. Aí é outra grande hipocrisia, né? Porque você tem uns rapazes todos bonitões, com corpos muito bonitos, e todo mundo dizendo que é só whey, é só whey, é natural. Só o suco. Aí eu brinco, sabe? Eu digo, rapaz, tá bom, não tá esse teu whey? Me diz aí qual é a farmácia que eu vou comprar lá esse teu whey também. Ah, por favor. Tá, é uma pena, é uma lástima isso, mas homens e mulheres hoje em dia estão cheios de hormônios, ambos. O que é uma pena, eu acho. Porque é absolutamente arriscado o uso de hormônios. Mesmo, os estudos mostram, inclusive, que mesmo para quem precisa repor hormônios, o TRT, né? a reposição é uma reposição arriscada. Precisa ser tá vigiando muito aquilo. Muito bem né? planejado, porque pode ter desdobramentos negativos. Né? Então, mesmo homens que precisam repor. Ó, uma outra que falou, a Aninha. Eu também penso assim, serviço pesado é para homem. A mulher, trabalho de mulher mais leve. Até parece que eu vou limpar a calha se eu tenho o meu marido. Pois é. Aí na hora que ela diz isso, ela não percebe o como ela se coloca um degrau abaixo desse homem, né? Você acha, Marcos? Não, vamos pensar o seguinte. Tem um estudo de 2 ingleses chamados Pettigrew e Mertens, aonde eles mostram que o preconceito racial ele não diminuiu como se pensa. Ele apenas assumiu o formato politicamente correto. Tá. Então, ninguém mais hoje em dia vai dizer, até porque seria contra a lei dizer isso, que preto é inferior, que preto é macaco. Não se diz mais isso. Mas como é que esse preconceito acontece? Colocando o preto na margem. Então, por exemplo, ninguém canta como um preto, a gente falando do norte-americano. A voz do negro norte-americano é uma voz muito diferente, é única. Ninguém joga futebol. Nossa, os jogadores de futebol negros são muito melhores do que os brancos. Tá travestido de elogio, você quer dizer? Tá. Mas na verdade coloca na periferia. Entende? Então ele é muito bom para ser cantor, ele é muito bom para ser jogador de futebol, mas para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não, né? Aí a gente não tem nenhum. Teve uma vez Joaquim Barbosa e só, e nenhum outro. E isso vale para as mulheres também. Nossa, a mulher tem uma sensibilidade que é muito diferente da do homem. A mulher tem uma intuitividade, a mulher tem uma coisa de uma maternidade, de uma coisa... Mas ela tem mesmo, né? Ah, é? Sério? Todas mesmo? Não, todas não. Ah, então, pois é. Então não é a mulher, né? Algumas mulheres, não todas, né? Mas na hora que se coloca isso como sendo as mulheres, aí elas são muito boas para fazer pacote na loja. Ninguém faz um pacote tão bem feito como uma mulher, né? Homem é desajeitado, homem não sabe fazer isso. Homem é bom mesmo para ser líder de uma empresa. Aí ele lidera bem, porque ele é mais lógico, mais racional, e a gente não vai ver... Aí eu mantenho no mesmo patamar, ele é bom para empacotar, colocar as caixas lá em cima e subir na escada. Aí é o homem. Você entendeu o que eu quis dizer? É que vai se dando força a um e tirando de outro, e a gente não vai vendo que homem é um pensamento muito cartesiano, muito matemático, né? Ou seja, ele é bom para liderar, né? Mulher é boa para executar.
Então ela é boa para estar na máquina de costura, fazendo lá, mas os cálculos mesmo do lucro, isso é coisa para homem fazer, é melhor. Então, eu lamento que as pessoas não percebam, e nem tenho nenhuma fé que com essa minha fala vão perceber não, tá? O que você é apedrejado, que seja. Mas as pessoas não percebem que elas vão criando diferenças que colocam um para baixo e o outro para cima, embora pareçam que está elogiando. Embora pareçam que são, assim, elogios. Mas, na verdade, não são. Mas você acha que, por exemplo, o nosso último episódio, minha esposa assistiu e ela falou, pô, não quero limpar a calha mesmo, sabe? Nem eu. Nem eu também não quero. Eu também não quero, mas eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Sim, ela disse que não quer, ela não disse que não consegue. Não, ela não quer. E não sei se ela quiser mesmo, ela vai fazer. Pronto. Com certeza. Aí estamos falando disso. Mas não quero. Tá certo. Tipo assim, tem você, vai lá. Pronto. Mas assim, isso é uma coisa, dizer eu não quero e quero que você faça para mim. Sim. Outra coisa é deixa que eu faço porque tu não é capaz de fazer. Não. Entende? Mas é nesse nível que a coisa é colocada. Tá. Os homens são capazes de ou fazem melhor que as mulheres. Então, os homens pescam melhor em alto mar do que as mulheres. As mulheres são ali para tratar o peixe. Para tratar o peixe, elas tratam bem. Um exemplo de casa, cozinhar. Eu sei fazer, sei me virar, sei fazer carne, sei fazer várias coisas. Mas minha esposa tem muito mais jeito e muito mais habilidade. Só porque ela foi treinada para isso. E assim... Mas, Mafia, isso não é natural, isso é ensinado, isso que eu quero dizer. Mas ela gosta mais de cozinhar do que eu gosto, entendeu? Então ela faz com muito amor. Ela foi treinada, deixaram ela brincar de boneca, deixaram ela brincar de casinha. Desde cedo, o que eu estou querendo dizer é somente que essa diferença ela pode até existir, mas ela não é natural. Ela é construída dentro de uma sociedade. Se nós deixássemos homens e mulheres brincarem com os mesmos brinquedos e fossem ensinados as mesmas coisas que são ensinados a um e ao outro, você teria homens com inclinação muito maior para determinadas coisas, como costura ou qualquer coisa assim, e mulheres com muito mais inclinação para outras coisas que são tidas de homem. O que não dá é quando a gente diz que isso é natural. É natural da mulher ser assim. É natural do homem ser assim. Não é. Essa natureza é construída. Simone de Beauvoir dizia, e ela tinha razão ao dizer, não se nasce mulher, se torna mulher. Você é ensinado a ser mulher como você é ensinado a ser homem. Olha, ser mulher é assim. Mulher gosta de cozinhar, mulher gosta de brincar de boneca, mulher gosta de brincar de casinha. Vai colocando na cabeça desde sempre. Homem, não, nada de brincar disso. Homem é para jogar bola, é para brincar de revólver. Vai mexer no carro. É isso. O que eu estou só querendo dizer não é que a diferença não exista, é que ela não é natural no sentido da natureza. A natureza fez isso diferente. Isso é uma construção social. E tem aqui a Roseni que concordou com você. Marcos tem razão. Eu limpo a parte de cima do forro, conserto o telhado, faço parede de blocos, cubro com telha, faço calçado, encanamento, assento cerâmica e alguma coisa de parte elétrica também. Não me subestime. Ela está certa. Ela faz. E muitas mulheres fariam se fossem ensinadas a. E descobririam que gostam de fazer. Mas mulher não pode nem gostar disso. Porque se sua filha, quando pequena, quando criança, começasse a gostar muito de carrinho e começasse a gostar muito de coisas que são ditas que são de homem, você já olharia assim, se arrumaria na cadeira, tem alguma coisa errada com essa menina, vamos ver o que é que faz aqui. Eu posso dizer gostava de skate. Uma delas, há 2 anos atrás, só vestia de preto, tipo skatista. E agora transformou totalmente. Não foi ninguém que falou,
Foi dela. Tudo bem, vai. Né? Você sabe do que eu tô falando, Sim, e você sim. sabe que o que eu tô dizendo... Que é um conservadorismo, né? Que a pessoa... Não, esse menino tá virando gay, essa menina tá virando... Quando o menino começa a dizer, nossa, eu gosto de dançar, eu que quero bonito, ser bailarino. Eu queria dançar balé. Não pode, é coisa de viado, é coisa de mulher. Entende que não é natural, que é construído, é colocado socialmente... Um cabresto ali, né? Uma foice. Não, opa, isso aí não. Não é por esse caminho que você deve ir. Né? Não, deixa as pessoas descobrirem quais são os talentos dela. E não existem talentos naturalmente masculinos e talentos naturalmente femininos. Não existe. Naturalmente, dado pela natureza, não. Então é toda a sociedade que já vai colocando com o dia a dia. Claro que sim. Tá. Claro que sim. Relacionamento. Edna Belucci. Sexo é bom quando temos que procurar em alguém que nos atrai. E quando é difícil, em casa enjoa. Porque você faz por obrigação. Foi aquele lance que você falou. Se você gosta de sexo, não case. Não case. Nossa, isso aí foi longe. Milhões de visualizações. Tá bom. Aí as pessoas... Uma vez eu disse isso e foi um monte de gente mentindo nos comentários. Pois isso é na sua vida. Na minha casa, o meu marido me procura todo dia, 2 vezes no dia. Teve gente que escreveu isso. Tem. Olha que mentira. A mentira é tão grande, primeiro, porque nem dá tempo. Não dá tempo. A gente, na vida de hoje... Mas imagina, isso não dá nem tempo. Não, ninguém tem energia para isso não, nem tempo. A gente tem que pagar os boletos. Pois o problema do sexo é outra fantasia, né? Também porque se coloca o sexo também como se o sexo ele fosse dado naturalmente. E também não é, né? Se cria caixinhas sociais, aonde o sexo deve entrar nessas caixinhas sociais. E o problema é que nosso desejo sexual, ele ultrapassa e muito a biologia e a anatomia. A gente quer coisas muito diferentes e tem pessoas que gostam de coisas muito diferentes. Agora, todo mundo faz de conta que cabe na caixinha que a sociedade disse que era para gostar, que era para caber, que era permitido. E aí quando alguém diz, nossa, eu adoro o pé, nossa, eu adoro lamber um pé. Fez-se a Terceira Grande Guerra Mundial. Agora, se as pessoas de fato dissessem a verdade sobre os desejos sexuais delas, você diria em público os seus, porque eu não diria os meus, tá? Se você diria os seus, você é corajoso. A Neuza Alves Rodrigues, meu primeiro namorado, me traiu com a irmã. Encontrei 40 anos depois. Com a irmã dela? Encontrei 40 anos depois, pensei, quem sabe agora dá certo. Ele me traiu com a outra irmã. Eu quero saber o que é que esse homem vai precisar fazer para ela entender que ele não quer ela. Né? Ele quer qualquer uma, ele só não quer ela. Minha filha, eu quero suas irmãs. Eu quero qualquer pessoa, não quero você. Caramba. Pois. Você lidar muito com isso no consultório, mulheres frustradas, tentativas de relacionamentos absurdos, vai e volta, isso acho que para mim o que eu acho mais doloroso é quando você tem que lidar com imaturidade paterna ou materna. Por exemplo, a mãe que roubou o namorado da filha. Nossa. É uma prova, aquela que você dá quem internamente é assim. Nossa. Aí, para essa filha é pesado. Para essa filha é difícil. Já deve ter sido uma vida de disputa com a mãe em vários departamentos, né? Em vários setores. Mas eu tenho uma paciente que ela descobriu que o marido estava atraindo. Ela desconfiava que vinha sendo traída por ele e começou a ir atrás e descobriu que ele traía ela com a mãe dela. Né? E aí é uma dor muito mais crua, né? É uma dor muito mais Nossa, a crua. dor de ser a filha...
sentimento com a mãe, né? O sentimento com o marido, uma mistura. Você perde sua mãe, você perde seu marido, você tem toda uma questão muito de gatilhos. Como isso vai ser visto pela sociedade, né? Pela família e tal, que muitas vezes mas definitivamente pais e mães imaturos são, para mim, acho que a coisa mais dolorosa de se assistir. Porque um pai e uma mãe imaturo pode fazer desgraça na vida de um filho mesmo, de verdade. Eu conheço pessoas que têm pais e mães imaturos. Pai e mãe imaturo. O que essa pessoa faz? Ela tem que se desconectar deles? Tem que seguir uma vida própria? Qual que seria uma recomendação assim? Meu, o seu pai e a sua mãe tá impedindo o seu crescimento, ele tá... Sai de casa. Se proteja. Você precisa se proteger. Desconecte. Se proteja. O problema é que a gente sempre faz isso com muita culpa, né? Porque odiar pai e mãe dá culpa. Uhum. Mas às vezes é preciso odiar mesmo. Odiar é o termo? Porque tem pais e mães que são odiosos. O que é que vai fazer? Eu tenho uma paciente que a mãe, quando queria castigá-la, fazia barbaridades com ela. Por exemplo, certa vez ela deixou, não sei, alguma coisa cair no chão e a mãe pegou ela tinha 9 anos de idade, uma criança de 9 anos de idade, e pegou a mão dela, encostou a mão dela na panela que estava no fogo. Nossa. Como não odiar essa mãe? E ao mesmo tempo, como odiar essa mãe? Né? A pergunta é de mão dupla. Como não odiar e como odiar? Como odiar quem te criou. Como mas é minha mãe, ela devia cuidar de mim, porque ela fez isso comigo. Eu amo minha mãe, mas ela é odiosa. Isso cria um ruído mental muito violento. Então proteja-se, se afaste. Proteja-se da melhor maneira que você puder. E às vezes a melhor proteção é se afastar. É o distanciamento. Eliana Maria, tudo bem que a garota vai priorizar futuro médico, mas pode ter certeza, quando esse cara se formar também vai priorizar a futura esposa, que a futura esposa seja uma modelo top, corpinho perfeito e até mesmo herdeira de um empresário. A sociedade é assim, moeda de troca. Do que ela está falando? Não tenho a menor ideia. Eu também não lembro dessa aqui. A garota vai priorizar o futuro médico. Acho que era de interesse. Bom, vamos pular essa. Acho que é porque eu disse, e deve ser porque eu disse, e eu me lembro de ter falado isso em algum programa seu, que os afetos são moldados pelas relações de produção. Dos interesses. E são mesmo. E ela está somente reforçando o que eu disse. E isso é muito ruim. Mas no Brasil, os afetos são moldados pelas relações de produção. Mesmo. Então, se você encontra uma moça, que você acha essa moça bonita, gosta da conversa dessa moça, se interessou pela moça, achou a moça bonita, gostou, o que é que você faz? Eu sou babá na casa de não sei quem. Automaticamente o seu cérebro classifica essa moça como, é esquema. Né? Agora, se a mesma moça, eu sou estudante de medicina, aí o seu cérebro cataloga de outra forma. Essa é para casar. Essa é para casar. Isso não é nojento? Isso é nojento. Agora, isso faz parte da estrutura social e desse jogo de divisão de classes que existe, e aí volta ao começo da nossa conversa, da meritocracia que não existe nesse país. Mas isso não é do homem do homem com a mulher também, é ao contrário também, né? Graças a Deus, né? Então finalmente as mulheres podem fazer isso, porque antigamente não podia. Sim. Minha avó não tinha escolha. Sim. E vai ser tu mesmo. Tem esses caras do TikTok que ficam entrevistando na rua e falando assim, qual o homem um homem que ganha um salário mínimo, você casaria? Uma pessoa bem arrumada na rua, no parque, né, correndo e tal. Não daria certo por conta disso, e ela colocou a visão dela. E realmente é muito improvável que dê certo. Mas isso é uma distorção criada pelos meios de produção. Porque, por exemplo, vamos voltar de novo para a França. A realidade da França eu conheço melhor. Vamos voltar para a França novamente. Na França isso não se coloca dessa forma. Como que é? Por um motivo simples. A distância salarial na França não é tão grande.
Não é. Um médico não ganha tão mais do que o balconista. Mais nivelado, você disse. Um médico não ganha tão mais do que um balconista da CIA. Mas o abismo social lá é menor do que... Infinitamente menor. Infinitamente menor. Não é igual aqui que você sai de uma favela e na rua seguinte você cai na mansão. Não, agora você está tendo toda a questão dos imigrantes, isso tudo, e o mundo está empobrecendo por causa desse capitalismo que está consumindo da forma que está consumindo tudo. Mas, na França, os salários não têm uma diferença como tem no Brasil. Por exemplo, um atendente da CIA vai ganhar 2.000 euros. Uma professora universitária vai ganhar 2.800 euros. Tá. Acho que o salário do presidente da República deve ser 5.000 euros. Não que ele não tenha os benefícios por fora, mas falando em termos de salário. Sim. Então, você não tem um abismo salarial tão grande assim. Tanto que, na França, todo mundo se trata de igual para igual. Não pense que um garçom na França vai lhe tratar como o senhor e eu... Não, ele vai tratar de igual para igual. Até porque o salário dele está mais ou menos igual com o seu. E a gente está regulando igual aqui. Sim. Não é qualquer um que vai conseguir contratar uma faxineira, né? Não mesmo. Porque não dá. Não dá para ser. Exatamente isso. Lá é muito mais fácil você ter produtos do que ter pessoas trabalhando para você, né? Mais ou menos. A mão de obra é muito cara. Então, essa inversão que a gente tem no Brasil não tem tanto lá, não. Maravilha, ó. Estamos caminhando aqui para o final. Não acaba não, tá bom. Vamos para frente. Ó, tem uma sugestão aqui, ó, da @babaca779, a mulher. Marcos, te admiro muito, acompanho o teu trabalho. Vejo que existe um conflito com as mulheres quando você se julga feio. E diz que isso não te atrapalha em nada. As mulheres saltam da poltrona e te criticam. Talvez seja difícil para ti entender como as mulheres se sentem em relação a isso, porque a cobrança pela aparência com as mulheres é uma ditadura, enquanto que para os homens é irrelevante. Leia A Vida Sexual da Mulher Feia. Espero ter ajudado. Abração. Bom, você ser bonito facilita a sua vida em vários aspectos. Por exemplo, há estudos mostrando que se uma pessoa é bonita, e bonito eu me refiro a indiscutivelmente bonito. Sim, fora da curva. Porque, não é nem só fora da curva, é porque, diferente do que as pessoas querem fazer parecer, a beleza está nos olhos de quem vê, cada cultura tem sua beleza. Não, beleza é objetivo. Sim. Não é subjetivo, é objetivo. Sim. E eu não estou falando só de beleza de pessoas, não. Não, do design. Design. O seu cérebro, ele reconhece o belo. Sim. E ele se sente atraído pelo belo. E o belo está ligado a harmonia, simetria, proporção, a toda uma série de coisas. É técnica de criação e no caso do humano é uma análise, né, que você faz automaticamente. Então, há estudos mostrando que pessoas bonitas, elas são mais confiáveis. Você tende a achar que elas são mais honestas. Né? Você tende automaticamente a fazer atribuições positivas a ela pelo fato dela ser bonita. Então, uma pessoa bonita, se quiser dar um golpe, é muito mais fácil do que uma pessoa que não é bonita. Então, sim, a ditadura da beleza para a mulher é infinitamente mais severa do que é com os homens. Mais cruel. É mais cruel. Agora, para o que eu compreendo do que seja um homem bonito, eu não me acho um homem bonito. E quando eu digo isso, é só para dizer, e para tentar fazer uma separação que as pessoas parecem não conseguir fazer, entre autoestima e beleza, porque parece que as pessoas casam isso. Para eu ter uma autoestima boa, eu tenho que me achar bonito. Sim. Isso não é verdade. A minha autoestima é ótima. E eu não me acho bonito. Não mesmo. Agora, não sou para qualquer pessoa, não. Não me achei no lixo e já disse isso em outros lugares. Não sei nem se em algum momento da vida ele vai ouvir isso, porque nem sei se... Coitado, sabe nem que eu existo. Mas, entre Caio Castro e eu... Caio Castro, você falou dele. Né, eu já falei. Caio Castro é muito mais bonito do que eu. Agora, entre Caio Castro e eu, vale a pena ficar comigo. Confie.
Vamos colocar na lista os atributos de cada. Arroba o Pachegue, sei lá. É preciso se aprofundar para falar de um assunto. Existe muito charlatanismo nesse meio. Muitas pessoas vendendo ilusões, porém tem profissionais que falam embasado em estudos mesmo, onde o assunto tem muito mais a ver com a mudança de atitude, de visão de mundo e de si mesmo. Existe forma infantilizada sobre o assunto, sim, mas o assunto é muito mais profundo sobre o que é a boa experiência. Fiquei chocada com a explanação do Dr. Marcos como psicólogo. Ele, mais do que ninguém, sabe que as experiências são únicas para cada pessoa. Sim, a Disney pode ser uma experiência mágica para muita gente, como pode ser um pesadelo para outros. Gosto tem a ver com a personalidade e vivência pessoal de cada um. Para bebê. Lembra disso que você falou? Da Disney? Não. Você falou, até mesmo porque a Disney é uma experiência que pode ser horrível. A gente estava falando sobre visão de sucesso, sobre o que você deu a sua experiência na Disney, que foi super desastrosa. Né? Um horror mesmo. E os bombeiros tiveram que me tirar de dentro do carrinho lá. Como assim? Não contei nessa história? Não. Não? Não. Pensei que eu tinha contado. Eu não vou em montanha-russa, esses negócios, não vou. Não vou. Aí você diz assim, você tem medo da montanha-russa cair? Não, não é isso. Eu apenas sinto que é mais do que eu posso. Não é para você. É mais do que eu aguento. Uhum. E aí eu tava com o pessoal na Disney, e aí o povo, vamos no elevador. Eu digo, não vou no elevador que despenca lá. Vamos na montanha-russa. Não vou. Vão, eu fico aqui, eu me sento, fico olhando o povo, leio alguma coisa. Se eu quiser, eu vou na xicrinha da Alice. De boinha. Não, nenhum problema. Mas me encheram tanto a paciência, tanto, que quando já era alguém deu você olhou para quem me encheu a paciência que está ali. Me encheram tanto a paciência que quando foi 5 horas da tarde, vamos nessa montanha-russa. Não vou nessa montanha-russa. Não vou em montanha-russa nenhuma. Mas, olha, tem criança aí. Dane-se, problema das crianças que vão. Eu não vou. Mas, olha, porque eu não sei se ainda é assim, mas tinha uma régua que você só podia ir se você chegasse na altura mínima da régua, né? Olha o tamanho daquela criança, você... Quer saber? Então eu vou. Fui na tal da montanha-russa. E a montanha-russa, ela tinha, olhando ela de fora, eu já tinha visto ela de fora, ela tinha como se fosse o cano de um canhão, né? Que aí era o tiro do canhão, você saía de dentro do canhão e aí vinham os trilhos, e aí vinham os trilhos, tal, e você saía do tiro do canhão, passava por uma parte aberta e entrava numa montanha, porque a montanha-russa era toda coberta, era a Space Mountain. Tá. E aí, lá dentro, dizem, eu não sei lhe dizer, dizem que aí você vai e tem os planetas e as galáxias e as estrelas, não sei mais o quê. Fui nesse diabo dessa montanha-russa. Na hora que eu entrei, eu disse, esse negócio não vai dar certo. Quando a montanha-russa deu o tiro para o carro sair do coisa, é a última coisa que eu me lembro. Desmaiou. Eu apaguei. Nossa. Eu apaguei, que me tiraram de dentro do carro. Quando chegou lá, os bombeiros me tiraram de dentro do carro. Eu apaguei. Apaguei. E o que é curioso, eu passei uma semana tendo pesadelos. E isso é mesmo estando apagado, eu passei uma semana tendo pesadelos. Isso é interessante que as pessoas entendam, para que a gente compreenda que tem certos limites nossos que a gente não deve ultrapassar. Eu sabia que eu não suportaria aquilo. E quando você não suporta, por que você vai se esforçar, né, a suportar? Mas as pessoas acham, não, vamos, todo mundo vai, a criança vai. Dane-se. Eu estou dizendo que para mim não dá. E aí pronto. Resultado, estraguei o passeio de todo mundo. Sim. Porque todo mundo queria ver a queima de fogos e ninguém viu a queima de fogos.
Porque depois disso, eu fui me Só embora. acompanhar. É lógico. Eu disse, eu vou. Quando eu voltei a ser alguém, quando eu voltei a ser gente... Mas você tá ligado Fui com algum embora. trauma que você teve lá atrás? Não, mas é simplesmente não dá pra mim. Não é algo que Não, me não era um divirta. trauma que, sei lá, você tentou ir quando criança e aquilo ficou no seu inconsciente. Olha, eu fazendo psicólogo. Não, mas não é isso. É porque a gente precisa só entender que tem coisas que a gente aguenta Uhum. e tem coisas que a gente não aguenta. E a gente precisa entender qual é o limite da gente do que é que a gente não aguenta. Isso vale para tudo. Por exemplo, às vezes você tem casais que depois de um tempo, uma parte do casal chega e diz, a gente podia abrir essa relação, Aham. né? A pessoa fala, não aguento. Você pode até querer Uhum. abrir a relação, mas você precisa se perguntar, eu aguento? Porque às vezes você até quer, Sim. mas não aguenta. Aguento ver a outra com... Você aguenta... Ela com o outro, tipo... Você aguenta isso? Porque às vezes você não quer, e aí, bom, não quero, Sim. mas às vezes você quer. Mas para além do querer, você precisa fazer outra pergunta. Isso que eu quero, eu sou capaz de aguentar? Eu Sim. dou conta? Porque a gente tem estrutura psíquica. E nem tudo é para todo mundo. Uhum. Tem pessoas que eu aguento com muita tranquilidade, nenhum problema. Você pode abrir uma pessoa na minha frente. Se você quiser fazer uma autópsia, uma necrópsia, se você quiser fazer uma necrópsia de uma pessoa, se você quiser fazer uma cirurgia, o que eu já acompanhei de gente em cirurgia, que, eu tô com medo, você vai comigo, se o médico deixar, entro em sala, pode abrir, tirar as tripas, isso não é um problema para mim. Para outros, o sangue escorreu e já Outra cai pessoa fez um corte, a pessoa cai lá desmaiada. Quer dizer, o que é que você aguenta e o que é que você Sim. não aguenta. Não precisa ter a ver com trauma. Sim. Tem a ver com limites internos, realmente. Então, se você quiser abrir uma pessoa na minha... Eu sou a melhor companhia no hospital. Quem precisar de mim no hospital... Meu irmão é assim. Eu sou a melhor Tanto companhia. que por muitos anos ele foi instrumentador cirúrgico, que ele foi para essa área. Isso. Para ele é tranquilo. Precisava dar uma marretada no osso, porque Não. era de ortopedia, ele ia lá e pau, e fazia... Se eu tiver que dormir com você no hospital, não tem pessoa melhor para passar a noite no hospital com você do que eu. Uhum. Recentemente eu me forcei, eu até fiz um vídeo sobre isso, aí numa imersão. Uma imersão para entender sobre um produto digital e tal. E aí eu cheguei lá, eu fui convencido pelo meu sócio. No final das contas, eu entendi que o que eu vivenciei naqueles 2 dias era o que eu imaginava mesmo, uma lavagem, né? Eles misturavam questões religiosas com funil de vendas, com marketing, coaching. Enfim, foi eu me forcei a ficar esses 2 dias lá. E aí eu falo, será que eu já tinha algum trauma essas questões de picaretagem e tudo mais? E aí eu fui lá desconectado e vi, e aí eu fiquei os 2 dias fazendo análises do que ele falava, das técnicas que ele usava, da estratégia que ele usava. Da safadeza. Da safadeza como um todo. E eu não sei se isso tem... Por isso que eu perguntei se era um trauma, porque eu fico tentando buscar na minha memória se eu já tinha alguma coisa. Às vezes é estrutura, às vezes é gosto. A gente esquece que a gente tem temperamento. E o temperamento, de fato, é uma coisa muito herdada biologicamente. Né? Você pega 2 crianças, às vezes irmãos, um tem 1 ano, o outro tem 2 anos. E às vezes tem 1 ano só de diferença entre um para o outro. Os gêmeos como eu tenho. Não, mas eu nem digo gêmeos, eu digo assim, crianças com 1 ano de diferença, criado pelo meu pai, pela minha mãe. E você vê que tem temperamentos completamente diferentes. Sim, eu vejo assim. Uma é muito boa na comunicação, a outra é muito mais introvertida. Não precisa ter nenhum trauma. É uma questão de estrutura, de ser. Quem sou eu no mundo? Né? E ser introvertido não é pior do que ser extrovertido. É porque a sociedade diz que ser extrovertido é melhor. Mas só são formas de existir no mundo. Então a gente tem características, né? Tem gente que adora altura, por exemplo.
Eu não me vou em montanha-russa, não me vou. Saltar de paraquedas, esquece. Não vou. Não. Mas para que eu vou saltar de um paraquedas? Para que eu vou abrir a porta de um avião e pular do avião? Isso não foi para isso que o avião foi feito. Não. Eu tenho vontade. Pois vá. Eu ainda vou. E por que não vai? Ainda vou. Você quer. Olha, você quer. Você aguenta? Aguento. Então, pronto. Eu já fiz rapel na Ponte da Sumaré ali, 30 metros, pronto. 28, se 29. você quer e se você aguenta, você eu acredito que eu aguento. Tá. Eu nunca fiz pra poder, mas assim, eu acredito que... Eu iria, se fosse você. Vai enquanto pode, tá? Em Boituva, se eu não me engano, tem. Vai enquanto pode, porque depois de uma certa idade eu acho que... É que eu queria saltar sozinho, mas não pode, né? Você tem que saltar acompanhado. O primeiro salto, você salta acompanhado. Então. Eu queria ir sozinho, mas tem que ir evoluindo, né? Mas agora eu quero saber por que você precisa ir só no primeiro salto. Porque deve ser muito mais livre, né? Você caindo sozinho assim, imagina? Ai, mas me passou um pensamento tão feio na cabeça. Do que? De não querer ninguém... Porque tu não quer um homem atrás de tu. Não. Para com isso. Não. Se botasse a lourona pulando com tudo, tu pulava. Para com isso. É que de liberdade, sabe? Eu pego onda. E é uma coisa que é uma das sensações mais conectadas com a natureza. Eu já fui para Costa Rica para surfar. Pegar onda grande, cara, aquele negócio, aquela mistura de sentimentos. Muito perto de voar, a sensação. De voar, de morrer ao mesmo tempo. Sabe quando vira um mix de sensação de, é um lazer que eu sempre quis, mas eu posso morrer a qualquer momento. E é muito louco. Só que saltar, eu imagino que deva ser, 10 vezes mais do que o surf. Mas então se submeta ao primeiro salto, que é com uma pessoa. Não é. E depois você faz só. Aí burrice, né? Marcos, é isso. Obrigado. Querido, obrigado a você. Não sei se foi. Vamos ver. Se forem jogar pedra em mim, joguem. Podem jogar, eu não me incomodo. Mas joguem com carinho, tá? É isso aí, deixa seus comentários aí, vamos a partir desse ter outros comentários para quem sabe no futuro a gente não comentar esses comentários do Marco. Mais uma vez, obrigado, deixa suas redes sociais para quem não te segue, já deve estar chegando no quê? Nos 3 milhões lá no Nós da Questão? Tem 2.600.000, enfim, se você quiser me seguir, vai lá no YouTube, canal Nós da Questão, você me acha, ou então no Instagram, @mr Marcos Lacerda, você me acha lá também. Aí você vai lá e me apedreja lá também. Ou se quiser apedrejar com mais... Vai no teatro, né? No teatro! Olha, você quer me ver no teatro? Pronto, vá, porque aí você pode me apedrejar pessoalmente. Aí você vai, ao invés de aplaudir. Você pega toda essa raiva que você está sentindo, vá no teatro. Compra o ingresso. Teatro lá do Shopping Eldorado. Vou estar lá a partir do 2º domingo de fevereiro. Até domingo de carnaval eu vou estar fazendo a peça lá. Vá lá que você vai gostar. Se você estiver querendo aprender sobre auto-perdão, vale a pena. Assista a peça. Obrigado, Marcos. Obrigado, querido. Obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.